Antes de mais, muito obrigado por ter aceito esta entrevista no âmbito da sua candidatura a um segundo mandato à presidência do Politécnico de Coimbra. Iremos começar por perguntar um pouco quem é que é o professor Jorge Conde, quem é que é o candidato à presidência do Politécnico de Coimbra. Bom, muito obrigado por este convite e por estar aqui a conversar convosco sobre isto. Bom, eu, antes de mais, sou professor do Politécnico de Coimbra, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde, desde 1986, portanto, com umas largas... Ainda havia Muro de Berlim. Ainda havia Muro de Berlim, umas largas dezenas de anos. Formado na mesma escola, portanto, formado também na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra, em 1984, numa altura em que esta escola não só não integrava o Politécnico de Coimbra, como não integrava o ensino superior. E, portanto, é esse o meu trajeto que faz com que eu chegue aqui. Pelo meio, eu exerci durante cerca de 20 anos como técnico de cardiopneumologia, que é a área em que sou formado, e fiz todo o trajeto académico dentro do Politécnico, o que foi possível à época, fora do Politécnico, o que não foi possível, e nomeadamente naquele tempo não foi possível nem o mestrado nem o doutoramento. Daí que me tenha doutorado na Universidade de Coimbra e que mais tarde, já mesmo depois do doutoramento, tenha resolvido ser professor especialista, e sou também professor especialista em cardiopneumologia pelo Politécnico de Coimbra. Então acaba por ter aqui uma carreira, uma vida... Uma vida de carreira académica, pode ser assim, embora com 17 anos de carreira hospitalar, mas é uma vida de carreira académica. Sim. Muito ligada ao próprio Politécnico de Coimbra. Sim. Então, falando aqui da sua candidatura, vamos começar logo pela primeira página e o mote da campanha: Juntos continuamos a construir. Quer-nos falar um bocadinho sobre esta pequena frase que está tão ligada com os últimos 4 anos em que presidiu esta casa? Sim, há 4 anos atrás o nosso mote da candidatura foi Juntos Construímos. E como desta vez apresentamos uma candidatura cujo objetivo é manter o que está e, portanto, na prática é continuar, resolvemos chamar-lhe Juntos Continuamos a Construir, exatamente porque nos últimos 4 anos achamos que as coisas resultaram. Ou seja, nós conseguimos uma maior ligação entre as escolas, conseguimos uma maior identidade à volta do nome Politécnico de Coimbra e fizemos-lo de alguma forma a partir do próprio nome das escolas. Ou seja, esta nova identidade o que é que trouxe? Trouxe, nós passámos a chamar às escolas, nem sempre, mas quase sempre, passámos a ter a Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra, a Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra e assim sucessivamente. E, portanto, este mote de construção da própria marca foi, de alguma forma, aquilo que acontece em todas as universidades e em todos os politécnicos, que é colar o nome da escola à sua casa-mãe. Porque nós, quando falamos da Faculdade de Medicina, dizemos Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra ou da Universidade do Porto, etc. E, portanto, foi esse um pouco o objetivo. Daí que este é um exemplo, esta ideia do juntos no Politécnico é um exemplo. Poderíamos pegar em muitos outros exemplos, cuja vantagem retirámos do facto de estar juntos e de interagirmos juntos nesta estratégia. E, portanto, como eu acho que está a correr muito bem, a ideia de continuar a trabalhar com esse objetivo e a ideia da candidatura com o mesmo objetivo de há 4 anos atrás. Equipa que ganha não mexe, não é? Como se costuma dizer. Sim, neste caso a ideia que ganha não se mexe. Porque uma coisa é a ideia, outra coisa é a equipa. Exatamente. Era aqui só uma metáforazinha. E esta própria ideia acaba por ter três grandes bases: a consolidação do trabalho feito, como referiu aqui muito bem, a criação de novos projetos a curto e médio prazo e a criação de projetos a longo prazo. Quer-nos falar assim um bocadinho sobre estas 3 bases programáticas? Nós temos, de facto, esses 3 eixos ou vetores, se quisermos, que é, por um lado, há muita coisa que está feita, mas não está consolidada, ou seja, são ideias que chegaram ao fim há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, estão agora a chegar ao fim, em alguns casos, não estão sólidas, e importa dar-lhes tempo para que se tornem sólidas. Porque 4 anos também 4 anos é difícil para solidificar determinadas ideias. Por outro lado, há ideias que há 4 anos atrás não eram possíveis, pela forma como funcionávamos, pela forma como o Politécnico estava estruturado, e portanto nós não podíamos pensar em determinadas coisas há 4 anos atrás, que hoje podemos,
E, portanto, em cima das ideias que já fizemos, vamos pôr novas ideias. São essas ideias que queremos concretizar. E algumas delas são concretizáveis a 4 anos, outras são ideias de médio prazo, que nós deixaremos concretizáveis para mais tarde. Sei lá, vou dar um exemplo. Nós temos falado da possibilidade de construir mais residências ou de construir uma nova ESEC. É um projeto para 4 anos. Mas a ideia de fazer um campus universitário único não é uma ideia para 4 anos. É uma ideia que começou há 4 anos atrás, quando trouxemos a presidência para o campus da Agrária. Agora, num segundo mandato, queremos trazer uma escola. Com certeza, quem vier a seguir trará outra escola e assim sucessivamente. E, portanto, estamos a falar desta diferenciação. Ideias concretizáveis em 4 anos e ideias que já iniciaram antes, ou estão a iniciar agora, mas que vão demorar 10 ou 12 anos a concretizar. Nunca descurar uma perspectiva futura, mesmo claro. Depois de acabar o mandato. E muito bem, muito bem. Bem, eu vou aqui já começar a sua candidatura tem muito esta temática que eu vou começar por abordar, que é a nova marca do Politécnico de Coimbra, a importância que a renovação da marca do Politécnico de Coimbra teve, não só para a maneira como olhamos para a instituição, isto é, uma maneira mais jovem, uma maneira renovada, como também para a própria notoriedade que a renovação da marca trouxe para o Politécnico. Como é que foi, pegar aqui um bocadinho nisto, como é que foi criar esta nova marca, ter audácia para criar esta nova marca, e o que é que prevê relativamente à nova marca do Politécnico de Coimbra nos próximos 4 anos? A nova marca tem 2 momentos determinantes. Por um lado, a ideia de criar uma nova marca era uma ideia que vinha atrás. Okay. Já no mandato anterior do professor Rui Antunes foi várias vezes abordada a ideia de uma nova marca. Nunca houve oportunidade para a fazer e nós, logo no início do mandato, achámos que ela era concretizável e tinha que acontecer. Ela teve vários passos. O primeiro dos passos foi abolirmos a cor e o símbolo do Politécnico de então. Nós passámos a utilizar toda a documentação em preto e branco, dizendo só Politécnico de Coimbra. Já a preparar o que vinha a seguir. E depois entendemos também que se fizéssemos uma discussão interna muito intensa sobre a marca, ela não ia acontecer. Então aquilo que fizemos foi uma discussão a partir do exterior, foi contratar designers que pensassem a marca e que de alguma forma nos apresentassem soluções. E acabou por ser um processo interessante porque as primeiras ideias eram demasiado disruptivas e nós percebemos o objetivo dessas ideias disruptivas, que era, no fundo, era tentar mostrar-nos que não devíamos mudar muito. E, portanto, mostrar-nos que com ideias muito disruptivas nós não íamos lá chegar. Okay. E depois, quando nos apresentaram a marca que acabámos por escolher, o símbolo que acabámos por escolher, foi muito interessante porque juntámos na altura todos aqueles que tinham poder de decisão no Politécnico, não só os membros do Conselho Geral, como os membros do Conselho de Gestão, presidentes das escolas, enfim, toda a gente tinha poder de decisão. E a ideia foi muito bem aceita logo numa primeira imagem. Ou seja, eu diria que isto tudo ficou resolvido em 2 horas. As pessoas olharam para a marca e disseram: é esta a marca que nós queremos, e identificamos com a marca. Mas foi mais um problema de acerto de cor, quer dizer, mais vermelho ou menos vermelho, mais azul ou menos azul, mas chegámos lá, porque todas as escolas tinham 2 cores, era preciso reduzir todas as escolas para uma, e portanto houve aqui um acerto que foi necessário fazer, mas que de alguma forma decorreu de forma pacífica. Depois da marca escolhida e de escolhido o lançamento da marca, e marcámos o lançamento da marca para o dia 4 de março de 2020, se não me engano, já quase em pandemia. Ou 7 dias antes da pandemia. Ou seja, tínhamos toda uma operação de marketing que acabou por acontecer, que ia desde suportes nacionais a suportes locais. Por exemplo, dentro da cidade de Coimbra havia cerca de 20 MUPIs e 10 outdoors a promover a marca, numa altura em que toda a gente estava fechada em casa. Mas enfim, estava contratualizado e não havia nada a fazer, ainda tentámos travar o processo, mas não havia nada a fazer. E a marca acabou por ser lançada numa cidade silenciosa e completamente sem gente. Não foi por isso que correu mal, antes pelo contrário, acho que correu muito bem. Hoje tem uma identidade marcada, uma entidade vincada e é uma entidade hoje já reconhecida, um ano depois,
é reconhecida nacional e internacionalmente e toda a gente sabe que é a marca do Politécnico de Coimbra. Eu acho que hoje já ninguém pensa no Politécnico de Coimbra com os três arcos. Com os três arcos. Acho que hoje em dia, quando se pensa em Politécnico de Coimbra, que também facilita, é uma marca nova, já olhamos sempre para... Uma marca clean, uma marca simples. Sim. Acho que é indissociável. E que de alguma forma traz a história da marca que vinha de trás. Sim. Porque ela não é demasiado diferente. Exato. E isto acabou por, não só a questão da marca, todo o trabalho que fez ao longo dos últimos 4 anos. Eu, no outro dia eu até estava com um colega da Agrária e não sei se sabe, mas na parte de trás de um café que existe ali, do Charrua, eles têm têm lá um placarzinho em que vão metendo notícias e não sei o quê para recordar. Eu reparei lá numa coisa interessante, que era uma tomada de posse da Associação de Estudantes da Agrária, se não me engano, provavelmente o seu primeiro mandato. E aquilo tinha 100 caracteres, 150 caracteres, era aquelas noticiazinhas que lá estão encostadas no fundo do jornal, digamos assim. Que é algo que hoje, com o Politécnico de Coimbra, se está escrito Politécnico de Coimbra, é algo que não acontece. A notoriedade do Politécnico de Coimbra cresceu muito. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso, em particular sobre a inserção do Politécnico de Coimbra na região, isto é, CCDRCs, CIMs, a própria Câmara Municipal. Um bocadinho do que é que foi feito, o que é que pretende fazer também nesse âmbito? Sim, nós temos feito um desafio permanente, interno e externo, de colocar as nossas escolas, os nossos investigadores, os nossos professores, os nossos técnicos, os nossos alunos a trabalhar com o território. O exemplo mais recente é, por exemplo, o projeto Link Me, 1000 Ideias, não é? Sim. Envolvemos os professores, os estudantes e as empresas da região no projeto, mas nós já estamos a trabalhar esta ideia há muito tempo atrás, desde o início do mandato. E hoje nós temos uma voz presente em quase todos os órgãos da Comissão de Coordenação da Região Centro, ou seja, estamos nos diversos órgãos que gerem o 2020, que estão a preparar o PRR, que estão a preparar o Programa Horizonte. Exato. Enfim, estamos envolvidos em tudo isso, somos ouvidos em todo esse processo. A mesma coisa se passa com a CIM Região de Coimbra. Nós criámos uma grande proximidade com a CIM Região de Coimbra e hoje temos muitos projetos com a CIM Região de Coimbra. O mais recente, e que foi dado a conhecer no início desta semana ou no final da semana passada, é a Escola de Pastores, que é uma interação da Escola Agrária com o território no sentido de formar e de trazer para a pastorícia novos atores. E, portanto, é um projeto da CIM Coimbra em que nós estamos envolvidos. Ontem mesmo houve uma apresentação da Coimbra, capital da gastronomia, de que nós somos parceiros, também um projeto da CIM Coimbra que nós somos parceiros, e portanto tivemos esta preocupação de sair para o território e dizer aos atores do território: estamos aqui e estamos disponíveis para ajudar e para colaborar no desenvolvimento do território. Depois temos coisas específicas com cada uma das câmaras, em que mais com umas do que com outras, também a determinada altura não é fácil conseguirmos responder a todas as solicitações, mas temos feito um esforço por o fazer e por estarmos a trabalhar com o maior número possível de câmaras. A mesma coisa com a Universidade de Coimbra. Nós, neste momento, estamos a trabalhar no sentido de criar polos dos centros de investigação que até agora são só da Universidade de Coimbra, mas que passam a ser da Universidade de Coimbra e do Politécnico. Já temos um concretizado, que é o Centro de Ecologia Funcional, já tem um polo no Politécnico. Estamos a tentar concretizar outros. Há pelo menos 3 que estão na calha. Ou seja, juntar aqui a parte da investigação, tentar juntar o melhor dos dois. Juntar o melhor das duas instituições, porque até agora os nossos investigadores trabalhavam nos centros de investigação da Universidade de Coimbra e na prática em nome da Universidade de Coimbra. Agora passam a continuar a trabalhar no mesmo centro, mas no polo do Politécnico de Coimbra, claro. que está associado ao mesmo centro. Isto porquê? Porque não faz muito sentido andarmos a criar sobre o mesmo assunto um sistema concorrencial quando podemos criar um sistema complementar. E é isso que temos feito também com os outros politécnicos. Nós já temos os 2 centros a que estamos ligados, 2 centros de investigação grandes a que estamos ligados, são o CERNAS, que tem base na Escola Agrária de Coimbra, mas que agrupa Castelo Branco e Viseu, e o CITUR, que agrupa todas as escolas politécnicas de turismo. E, portanto, já vamos fazendo isso também com a comunidade politécnica nacional. E, portanto, temos feito essa tentativa de ligação ao território, depois vamos trabalhando, ou vamos pelo menos conversando, na maioria das vezes, com as empresas, com as associações empresariais, no sentido de perceber as suas necessidades
e perceber de que forma é que podemos fazer isso. O trabalho está, eu diria, está muito maturado e eu acho que nós vamos conseguir continuar a fazer coisas muito interessantes no mundo empresarial. E, portanto, é essa forte ligação ao território que vai solidificar a marca Politécnico. É uma própria abertura do Uma abertura do Politécnico ao exterior. Ou seja, nós queremos cada vez mais trabalhar com as pessoas que estão no terreno e que são os agentes, os receptores desta formação que nós chamamos aplicada do Politécnico. E, portanto, esta inserção com o território não é apenas uma transferência de conhecimento, é uma co-criação de conhecimento com o território. E esta parte ligada à investigação é investigar modelos, processos, serviços, produtos que tenham interesse para a região e para as empresas e não apenas exercícios académicos. Não é que os exercícios académicos não sejam importantes de se fazer, mas se puderem ser úteis, melhor. Sim, uma instituição de ensino superior, em particular uma instituição de ensino superior politécnica, tem que ser um motor da inovação de quem está aqui à volta. Não é? É esse o objetivo. O objetivo é que nós possamos ser o principal parceiro de inovação do território. E para pegar na palavra inovação, dizer que nós estamos eu diria, há horas, eu estou convencido que vai acontecer nos próximos 10 dias, se calhar já durante a próxima semana, nós vamos assinar o protocolo de entrada no IPARC, ou seja, nós vamos passar a ser acionistas do IPARC e vamos instalar-nos no IPARC, num espaço com perto de 300 metros quadrados, onde vamos passar a ter o nosso gabinete de interface com a região, com a comunidade, e também o gabinete de gestão do I2A. Ou seja, tudo o que é ligação ao território, transferência de conhecimento, mas também investigação, passa a ter um ponto de comunicação com as empresas no Parque de Ciência e Tecnologia da região, que é o IPARC. E, portanto, vamos ser a instituição que vai promover a inovação, o desenvolvimento, a investigação a partir deste parque. E eu quero acreditar que as empresas, não só as que já lá estão, mas as que querem vir, vão trabalhar connosco nesta articulação. Exato, e isso vai ser seguramente uma mais-valia para a região e para o próprio Politécnico de Coimbra. Abrir as fronteiras do Politécnico de Coimbra e não nos cingirmos apenas aqui a Coimbra. A ser uma instituição de ensino exclusivamente. Muito bem. Então, e já agora, só aqui um último pontinho nesta abertura ao mundo. A nível de internacionalização, tem sido feito bastante. Existe uma própria presidência específica para em matérias de internacionalização. O que é que se prevê nos próximos anos? O que é que se fez nestes últimos anos? Nós passámos a trabalhar a internacionalização vendo a internacionalização não como um movimento de mobilidades, que era muito aquilo que se fazia, ou seja, nós medíamos a internacionalização pelo número de alunos e professores e de técnicos que saíam em mobilidade e o número que vinha em mobilidade. Aquilo que passámos a fazer foi a entender que a internacionalização não é exclusivamente isto. Enfim, já havia também um pequeno movimento muito residual de estudantes internacionais. Quando aqui chegámos, no ano anterior tinha havido 16 alunos internacionais a matricular-se. E nós fizemos também essa autonomia. Separámos a captação de alunos internacionais da internacionalização e colámos-la à captação de alunos nacionais. Ou seja, uma coisa é trazer alunos ao Politécnico, outra coisa é a internacionalização. Que frutos é que isto deu? Deu que, não só do ponto de vista da mobilidade, nós aumentámos exponencialmente o número de mobilidades e, portanto, não fora a pandemia, nós estaríamos com um aumento, eu diria, enfim, entre os 35% e os 50% mais que o que estávamos em 2017. Enfim, a pandemia veio-nos cortar aqui esse crescimento e, portanto, não temos essa leitura para fazer. Mas fizemos um outro movimento que não tínhamos até então e que é muito importante, até porque são as tais novas oportunidades que surgiram, neste caso, com o programa Erasmus+, que é a criação de projetos conjuntos com universidades e com parceiros fora de Portugal, com parceiros europeus, nomeadamente, mas também nós temos neste momento projetos internacionais com a China e com outros países. E este movimento dos projetos cresceu qualquer coisa como 8,3 vezes. Ou seja, nós estamos a falar só em projetos de internacionalização, de uma captação de fundos que em 2019, o último ano em que as coisas funcionaram normalmente,
Só em 2019 nós captámos em fundos de projetos de internacionalização mais de 1,5 milhão de euros. E, portanto, isto não acontecia até então e passou a acontecer. Por outro lado, ainda também no capítulo da internacionalização, o número de alunos internacionais também vinha em crescendo. Em 2019 já se matricularam cerca de 230 alunos, para os 16 de 2016. 16 em 2016. 16 em 2016, 230 em 2019. Okay. E, por incrível que pareça, em 2020 nós tivemos, apesar da pandemia e de estarmos quase 100% a ensinar à distância, tivemos cerca de 120 alunos a matricular-se. Em 2021 fechámos a primeira fase de candidaturas com 135 candidatos matriculados. Ou seja, não candidatos, mas candidatos com matrícula efetivada. E, portanto, isto significa que o nosso movimento de internacionalização está em crescendo e é nisso que vamos continuar a apostar. Ou seja, nós virámos quase exclusivamente para o mercado brasileiro, um bocadinho para o mercado de língua portuguesa, mas quase exclusivamente para o mercado brasileiro. Vamos continuar nesta estratégia de muito Brasil, mas vamos também fazer aqui uma nuance, chamemos-lhe assim, para o mercado cabo-verdiano e especificamente para dois mercados que podem ter algum interesse para o Politécnico de Coimbra, que é o mercado de Luanda e o mercado de Maputo, ou seja, as duas capitais dos dois países, Angola e Moçambique. Isto porque a internacionalização dos países de língua portuguesa não é uma coisa fácil. Nós temos culturas muito diferentes. Pois nós às vezes achamos que falamos a mesma língua. Falamos a mesma língua é fácil. Não é, e portanto temos que apostar em mercados onde a cultura está muito próxima da nossa para que as pessoas não cheguem cá e não tenham um choque cultural que os impeça de estudar. E portanto vamos progressivamente alargando esse mercado, porque conforme os nossos alunos desses países regressam, eles abrem a porta a novos alunos e a outros mercados. Para já estamos focados nestes mercados. Sim, é necessário haver uma estratégia, não podemos ir a tudo ao mesmo tempo. Claro que se me perguntarem, então, e a longo prazo? Bom, a longo prazo eu acho que nós temos que começar a pensar em ter um ou outro curso em língua inglesa e a apostar em mercados como a China, por exemplo, ou como os mercados europeus dos estudantes que querem vir estudar para Portugal. Há uns anos atrás, o presidente da Associação Portuguesa de Surf dizia que a melhor maneira de vender o ensino superior na Europa era dizer que somos o melhor país para fazer surf. E, portanto, é um bocadinho nesta lógica que eu acho que nós temos que trabalhar a internacionalização. Só para terminar esta resposta, dizer-lhe também que estamos a trabalhar muito apostados no mercado da diáspora. A diáspora tem aqui um problema que é, muitas vezes nós vimos isso muito quando vamos ao Brasil, que é os estudantes que chegam ao pé de nós com um cartão de cidadão português muito contentes, porque afinal até são portugueses e é mais fácil virem para cá. Não, é mais difícil, porque têm que concorrer com os portugueses que cá estão e não podem concorrer como internacionais. Exatamente. Mas agora que há um conjunto de vagas para a diáspora, nós estamos muito apostados também no projeto da diáspora e vamos tentar começar a trazer filhos dos imigrantes portugueses que queiram voltar a Portugal e estar em Portugal, porque isso é também uma maneira de contribuir para renovar a nossa demografia que está cada vez pior. Sim. Um dos problemas que se vê em Portugal é mesmo esse, é o envelhecimento da população e a falta de renovação. Quando falamos aqui de diáspora, falamos também de Suíça... Sim, eu quando falo da diáspora estou a falar fundamentalmente do mercado europeu e norte-americano, que são esses que podem ter mais interesse em vir estar para cá. Para dar um exemplo concretamente sobre o mercado, sobre a comunidade portuguesa nos Estados Unidos, o preço que custa um ano letivo numa universidade americana dá para fazer uma excelente vida em Coimbra. E, portanto, um pai que queira mandar um filho para aqui facilmente compra um apartamento e proporciona uma vida quase de luxo com aquilo que custa uma universidade americana. E portanto é um pouco nessa lógica que estamos a trabalhar. Ok. Muito bem. Ou seja, é um Politécnico a abrir as fronteiras não só aqui dentro da região, mas a abrir as fronteiras do país, um Politécnico global. Muito bem. Então, passando para uma terceira fase aqui da nossa pequena entrevista, o edificado do Politécnico. Já começámos a falar aqui, aliás, antes de começar a entrevista, estávamos aqui a falar sobre a possibilidade da ESEC vir para o Campus Único, sobre a possibilidade da criação do Campus Único, que falámos também há pouco. Na sua candidatura encontrei alguns pontos. O edifício Isaac Iscak
a própria renovação da Casa do Bispo, a renovação do ginásio, a modernização da ESAC, Oliveira do Hospital e uma melhoria nas cantinas, residências e a parte do parque desportivo, a oferta cultural, algumas coisas que já começaram a ser feitas, algumas que até, e falando aqui por exemplo do próprio ginásio, que até neste momento já está praticamente feito, claro que deverão haver sempre melhorias, mas o que é que se prevê a nível de infraestruturas do Politécnico de Coimbra nos próximos 4 anos? Bom, para já terminar, algumas das coisas que estão começadas. Desde logo, a Casa do Bispo. A Casa do Bispo está iniciada. Esta primeira fase estará concluída em outubro e há a previsão de iniciarmos o concurso para a segunda fase em julho. Está tudo pronto e, portanto, só não foi feito tudo ao mesmo tempo uma questão económica. Sim. Em julho, em princípio, lançaremos o concurso para iniciar a segunda fase da Casa do Bispo em outubro. E, portanto, em circunstâncias normais, nós iremos chegar ao final de 2022, se tudo correr bem, ao final do verão de 22, mas vamos estimar o final de 22, okay, com o projeto Casa do Bispo feito. Porque o projeto da Casa do Bispo é não só todo o complexo da Casa do Bispo, incluindo os seus próprios jardins, que é aquilo que classifica a casa como património histórico, mas também a ligação da estrada entre a Casa do Bispo e o ISCAC. E, portanto, todo este projeto estará concluído no final de 2022. Depois temos esse edifício que enfim, andamos a trabalhar nele há 3 anos e que previsivelmente vamos ter dinheiro para o fazer ainda independentemente de candidaturas, que é o edifício ESAC e ISCAC, onde ficará uma nova cantina, cafetaria para as 2 escolas, uma nova biblioteca para as 2 escolas, e um espaço de salas de aulas que, por acordo entre as 2 escolas, fica exclusivamente para o ISCAC. E este edifício é não só uma necessidade, principalmente para o ISCAC. Acho que ainda na apresentação da sua candidatura, acho que falou mesmo que a infraestrutura do ISCAC está a amarrar o próprio crescimento do ISCAC. Sim. Nós temos a noção de que temos 3 escolas que não cabem no espaço onde estão, que é o ISCAC, a ESEC e a ESTECOL. E, portanto, no caso concreto do ISCAC, precisamos obrigatoriamente de mais espaço e esta estratégia deste edifício visa isso. E ela foi feita em comum com a Escola Agrária, ou vai ser feita partilhada com a Escola Agrária, porque voltamos aqui à teoria dos juntos. Ou seja, quanto mais espaço partilhado nós tivermos, mais nos encontramos uns com os outros e mais vamos fazer coisas diferentes nessa partilha de conhecimento que passamos a ter entre umas escolas e outras, entre uns departamentos e outros. Portanto, esse edifício é também uma prioridade. Ainda dentro do campus da Escola Agrária, para além de todas as obras de melhoria que já foram feitas, algumas exclusivamente pela Escola Agrária, outras em partilha entre os serviços centrais e a Escola Agrária, de melhorias das condições de trabalho da Escola Agrária, que eu recordo que há 4 anos atrás tinha muito piores condições do que tem hoje. Sim. Aquilo que vamos fazer, ou que estamos a fazer, é, depois da aprovação do curso de enfermagem veterinária e das exigências que a Agência de Avaliação nos colocou, é a fazer uma clínica veterinária, que terá condições para ficar aberta ao público, mas para já pretende ser pedagógica. E, portanto, pretende ser para dar aulas. Depois, como já disse, renovámos o ginásio e renovámos a cantina, tínhamos renovado as 3 casas da mata e, portanto, temos o património, digamos assim, praticamente reconstruído. Vamos agora fazer também, quase em frente ao ISCAC, num edifício que existe quase em frente ao ISCAC, uma residência de professores e investigadores convidados. Era onde funcionava o antigo departamento de zootecnia da Escola Agrária. A Escola Agrária libertou esse edifício com as obras que fez no Bloco A, também com a nossa colaboração, e, portanto, esse edifício vai ser entregue à Presidência, ou se quisermos, ao SAS, para criar uma residência de professores e investigadores convidados. Melhorámos as residências de um lado e do outro da cidade, com a vantagem de que aqui no campus de São Martinho, no campus da Agrária, fizemos 11 apartamentos, com mais de 26 camas, e, portanto, fizemos essa renovação de património. Na ESEC, estamos a planear também uma cantina nova. A ESEC não cabe no espaço onde está, como já dissemos. Esta cantina nova vai permitir trazer alguns dos serviços que estão no chamado Polo 2, na Rua Luís de Camões, para a Sol 1, e, portanto, até haver uma escola nova, a ESEC passa a ter aqui condições para algum crescimento e para poder
não só admitir mais alunos, mas fundamentalmente dar melhores condições aos estudantes que escolhem a ESEC. E depois renovámos a cantina do ISEC, que hoje é uma cantina moderna. Também em plena pandemia? Em plena pandemia, sim, já com a pandemia a decorrer, quando as obras ficaram terminadas. E estão para iniciar as obras de renovação da cafetaria do ISCAC e da cafetaria da AISEC. Portanto, isto é aquilo que está feito ou que se vai fazer, independentemente de haver concurso ou não para isto. Porque tudo isto que eu estou a dizer, há dinheiro no Politécnico para fazer isto. Ou seja, a estratégia que nós montámos na forma como distribuímos o dinheiro permitiu juntar um volume de dinheiro que permite fazer tudo isto. E estamos a falar, com exceção da Casa do Bispo, que é uma obra central, estamos a falar de obras que são todas elas feitas nas escolas ou feitas na ação social e, portanto, obras que são direcionadas para os estudantes e que melhoram as condições em cada uma das escolas para isso. Depois as que dependem de novas candidaturas, mas que temos tudo adiantado e eu acredito que até ao fim de julho, quando é expectável, início de julho, quando é expectável que os concursos do PRR comecem a sair, nós contamos estar preparados para isso. Temos então essa ideia de fazer uma nova ESEC e temos a ideia de fazer, inicialmente nós falámos em fazer mais de 250 camas, neste momento já percebemos que podemos fazer mais 500. E portanto, aqui também, no campus da Agrária, encontraram um espaço para fazer mais 500 camas. Mais 500 camas. Ou seja, nós temos aqui no campus da Agrária cerca de 200 e a ideia é passar a ter 500, mantendo as que temos no campus do ISEC em funcionamento. E, portanto, estes são os dois grandes projetos que dependem de candidatura, são as novas residências e a nova cantina da ESEC. Sendo que a nova ESEC, perdão. Sendo que a nova ESEC traz agarrada mais uma cantina que será uma cantina aberta ao campus, uma biblioteca nova que é aberta ao campus, traz um auditório de teatro que nós não temos. Nós temos vários auditórios, mas um auditório de teatro não temos. Portanto, se quisermos receber uma orquestra, se quisermos fazer um espetáculo, mesmo com uma tuna, não temos palcos para isso. Sim. Ou seja, passamos a ter... sempre adaptado. Sempre adaptado. Passamos a ter um palco de teatro que nos permite fazer isso, que nos permite receber uma orquestra, etc. E depois, nas novas residências, haverá também, elas estão pensadas para terem nos seus pisos térreos, porque elas vão ser feitas em 2 edifícios, e estão pensadas para ter nos seus pisos térreos, de um lado, um ginásio, aberto aos estudantes, não só aos que vão viver nessa aberto à comunidade, e uma sala multiusos. E na outra residência está previsto haver outra cantina, que serve os estudantes que lá vivem, por exemplo, à noite, mas serve todos os que lá quiserem ir almoçar ou jantar, porque se o campus de Bencanta passar a ter, como é previsível que venha a ter, cerca de 7.000 alunos, não podemos viver com uma cantina. A oferta de cantinas que existem agora já deixará de ser suficiente. Depois, só para falar um bocadinho de Oliveira do Hospital, nós temos, enfim, as coisas adiantadas na negociação com a Câmara para uma nova escola, uma escola que vai nascer da recuperação de um edifício urbano e, portanto, que vai permitir que a escola se mantenha no centro da cidade, num plano que inclui não só o nosso Ministério, mas o Ministério da Coesão Territorial na reabilitação urbana da própria cidade. E estamos neste momento a equacionar, também em parceria com a Câmara, concorrer ao PRR para conseguir fazer uma residência. Ou recuperando um edifício já existente da cidade, ou fazendo um edifício de raiz, de maneira a termos, eu diria, entre 100 e 150 camas em Oliveira do Hospital. Tendo finalmente uma residência para os estudantes de Oliveira do Hospital. Muito bem. A nível desportivo, existe algo que esteja ponderado? Bom, a nível desportivo, o que está ponderado é a recuperação. Junto ao campo relevado, nós temos um campo chamemos de futsal. Aquilo que queremos fazer, e esse projeto irá englobado no projeto da nova ESEC, ou seja, nós queremos cobrir esse campo, transformar esse campo num pavilhão de desportos. Que a ESEC tem o curso de desporto. A ESEC tem o curso de desporto e, portanto, este pavilhão irá dentro do projeto da própria ESEC, porque é uma justificação
lógica, não é? Uma vez temos o curso de desporto, queremos criar coisas para o desporto e vamos fazer esse pavilhão, que, enfim, que ficará numa lógica de multidesportos, com bancadas internas, com balneários, mas também com balneários e bancadas externas para servir o campo relevado. Pois, aproveitando sempre o campo. Aproveitando sempre a dinâmica do que está ali construído. E, em princípio, haverá também um edifício anexo a este, onde ficarão espaços para construir 2 ginásios, 4 ou 5 espaços laboratoriais, 5, 6 salas de aulas e alguns gabinetes de professores. E qual é a intenção deste espaço? É que o curso de desporto crie junto da zona desportiva a sua autonomia. Os espaços pedagógicos do desporto podem ser utilizados pela comunidade se o curso e a escola entenderem que isso é possível, mas independentemente disso nós manteremos o ginásio público que já temos para fazer esse serviço. Ou seja, na partilha daquilo que vai ser o desporto SAS ou o desporto IPC e aquilo que será o curso de desporto ESEC, na partilha destes dois encontros, vamos ter aqui uma capacidade de responder ao desporto de forma diferente. Independentemente de irmos continuar a fazer aquilo que estamos a fazer, que é aproveitar as iniciativas das associações de estudantes para fomentar o desporto universitário e a participação do IPC naquilo que for o desporto universitário. Muito bem. Muito bem. Então, vou agora aqui passar um bocadinho para a parte da pedagogia, da parte de captação de estudantes. Já falámos há pouco da captação de estudantes internacionais. Apontei aqui algumas coisinhas, nomeadamente a criação de uma escola de STESPs, que eu acho extremamente pertinente. Aliás, o Instituto Politécnico do Cabo e do Ave tem feito um caminho extraordinário a nível dos STESPs e acho que é algo que o Politécnico deveria aproveitar. A parte da oferta formativa, que como o professor já tantas vezes falou, quizás estejamos agora a lecionar cursos que daqui a 10 anos já não têm local no mercado de trabalho. Oferta formativa e inovação curricular, pronto, e a própria inovação pedagógica, não só dos currículos dos cursos, mas também da maneira como são esses mesmos currículos. E pronto, captação de estudantes, o Politécnico for Me, on the road, por aí, o que é que já foi feito? Nós, pegando na captação de estudantes, aquilo que fizemos também, mais uma vez, foi criar uma imagem atrativa para trazer estudantes. E desde logo fizemos aqui uma inversão na própria equipa da captação de estudantes, colocando a fazer esse trabalho de captação de estudantes, ex-estudantes. Ou seja, claro, é completamente diferente alguém com 22 anos, 23 anos, que acabou a licenciatura, falar para um jovem de 17 anos, ou alguém como eu estar a tentar convencê-lo a vir para a minha instituição. Sim, portanto, sim. Entre pares as coisas são sempre mais fáceis e, portanto, nós tornámos a equipa de captação uma equipa mais jovem, mais entusiasmada, se quisermos, com a ideia de trazer para o Politécnico novos estudantes. Isso tem resultado muito bem. O Politécnico cresceu, neste intervalo de 4 anos, cresceu 11%, e algumas escolas cresceram acima dos 11%, enfim, com o destaque de a Escola de Oliveira do Hospital ter crescido acima dos 70%, mas mesmo em Coimbra as escolas cresceram 19%, cresceram 15%, e portanto isto é uma associação entre o trabalho que temos feito de estrada, de ir às escolas secundárias, de ir às feiras de captação, de nos mostrarmos, o trabalho muito digital que temos feito, e no último ano ele tem sido predominantemente digital. Nós trabalhamos muito as redes sociais e trabalhamos muito a interação através das redes sociais. A própria nova imagem que falámos já há pouco não se cinge apenas ao novo símbolo. Exatamente. Páginas novas, a páginas de Facebook, de Twitter, etc. Todas novas, Instagram, etc. E, portanto, tudo isso ajuda a captar estudantes. E, portanto, do ponto de vista da estratégia de captação de estudantes, eu diria que nós estamos a fazer o certo. E, portanto, há que manter e continuar a fazer o certo. A instituição em si precisa de fazer mais. Nós precisamos, de facto, de alguma modernização. Criar uma estrutura específica na área dos CETESPs é uma estratégia de gestão que me parece diligente no sentido que vai permitir rentabilizar os fundos que vêm de CETESPs. Ou seja, nós passamos a ter uma estrutura que, interagindo com todas as outras escolas, gera o funcionamento dos CETESPs.
Não estamos a falar, numa primeira fase, e se calhar não estamos a falar no intervalo de 4 anos, não estamos a falar de criar uma escola física de CETESPs. Nós estamos a falar de criar uma marca à volta dos CETESPs, CETESPs esses que funcionam predominantemente com base nas nossas escolas, assentes nas nossas escolas, mas que podem não estar a funcionar em Coimbra ou no nosso espaço. Okay. Nós já levámos CETESPs para a Milhada e para Cantanhede, temos várias solicitações aqui à volta de Coimbra para o fazer. Interagindo também com as próprias escolas profissionais. Com as escolas profissionais, ou seja, estes CETESPs são colocados em escolas profissionais. Ou segurando alunos que de outra forma não estudariam, e muitos deles depois acabam por ter vontade de continuar a estudar, ou respondendo a necessidades locais de gente que também não viria para Coimbra estudar, e se o curso for lá, aumenta as suas competências. E, portanto, esta ideia dos CETESPs é, de alguma forma, rentabilizar o funcionamento, permitindo rentabilizar os recursos das escolas, mas permitindo também fazer CETESPs em áreas onde as escolas, por exemplo, já não têm mão de obra. Eu recordo que nós, há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás, fechámos 3 CETESPs da área de informática porque o Departamento de Informática do ISEC não tinha mão de obra disponível para isso. Portanto, nestas áreas onde não há mão de obra disponível, a interação com as escolas profissionais e a possibilidade de uma estrutura mais ágil que possa captar mão de obra externa é fundamental para aumentar o número de CETESPs. E, portanto, é isso um bocadinho que nós queremos fazer. Acho essa mesma uma ideia muito, muito interessante. É uma coisa que eu descobri pelo convívio com os estudantes do IPCA, descobri no último ano a estrutura que eles têm e acho extraordinário. No fundo, é um bocadinho isso, é olhar para quem está a fazer bem e tentar replicar aquilo que está a ser bem feito. Ontem o Rubén Amorim disse, ele imitou o que o treinador do Porto estava a fazer para os aquecimentos, e isso tem que ser. E depois, na parte da inovação, eu acho que de facto nós temos que ser muito críticos com o que estamos a fazer. Não só temos que ser muito críticos porque com a pandemia aprendemos a importância do digital e há coisas que nós temos que fazer no digital. E eu não sou um defensor do ensino básico, do ensino graduado, e-learning ou à distância. Sim. Eu acho que o ensino tem que continuar a ser presencial. Sim, definitivamente. Agora, ele pode ter ensinamentos na área do digital para que as pessoas levem ferramentas para a vida que lhe vão ser fundamentais. Acho que o ensino pós-graduado pode ser muito digital e podemos começar a pensar no ensino pós-graduado muito feito em cursos à distância e, portanto, podemos criar aqui esta inovação pedagógica, a forma como ensinamos pode ter estas duas nuances. Acho também que temos que mudar, nomeadamente nos cursos com maior interação com o mundo do trabalho, com o mundo empresarial, temos que mudar a forma como estamos a ensinar. Eu acho que é necessário pôr as pessoas a trabalhar ainda enquanto estudantes. Um modelo muito nórdico, pouco América do Sul, pouco Europa do Sul, mas que nós temos que aprender um bocadinho com os outros, que é, se um estudante tiver a oportunidade de, no seu último ano, por exemplo, ter as aulas concentradas em 2 dias ou em 3 dias e puder trabalhar numa empresa do seu ramo, que há empresas disponíveis para isto. Se nós pudermos fazer este modelo, e se calhar, se em vez de ser só no último ano ou no último semestre, pudermos até antecipar, o estudante vai continuando a formar-se, tem um horário adaptado para que possa trabalhar na sua área e vai começando a trabalhar. Quando terminar o curso, ele tem competências que não teria de outra maneira e tem emprego. Pois, já tem aquela experiência que às vezes se perde quando se acaba o curso. Exatamente. E depois com outra vantagem, que é nós precisamos de melhorar os nossos índices de sucesso escolar. E uma forma de melhorar os índices de sucesso escolar é entusiasmar o estudante com a sua profissão. Ora, um estudante que, em vez de ter só aulas, tem aulas, mas tem uma componente prática muito ativa com gente do terreno, vai fazer com que ele também tenha mais vontade de terminar o curso. Portanto, esta é a parte da inovação pedagógica, propriamente dito, que eu acho que é preciso pensar. A parte da inovação curricular que eu acho que é preciso pensar é que o mundo está em completa mutação e há profissões que vão desaparecer, como há profissões que vão aparecer. E, portanto, nós temos que começar a planear já, porque isto demora 5 anos, que é 1 ano para pensar um curso, 1 ano para a agência aprovar o curso e 3 anos para formar os primeiros diplomados. Portanto, como tudo demora 5 anos, é tudo muito lento, nós temos que começar a pensar já que mercado de trabalho vamos ter daqui a 6 ou 7 anos para podermos começar a preparar o mercado daqui a 7 anos. Claro.
E, portanto, se continuarmos acomodados na nossa zona de conforto e a não pensar nos produtos do futuro, nós corremos o risco de um dia deste não termos alunos a procurar-nos, exatamente estamos a fazer coisas que já ninguém quer fazer. Portanto, essa é a outra parte da inovação curricular que eu acho que é preciso fazer. Pois que, para continuar a manter a empregabilidade... para manter e aumentar nas áreas onde ela está demasiado baixa. Porque nós temos que jogar aqui a empregabilidade com o sucesso escolar. Porque é certo que nós, na maioria das áreas, temos a empregabilidade próxima dos 100%, mas nós não temos um sucesso próximo dos 100%. Exatamente. Pois, e, portanto, a pergunta é, se puxarmos o sucesso para os 100%, qual é a empregabilidade que temos? E é este equilíbrio entre o sucesso escolar e a empregabilidade que eu acho que é preciso pensar. Muito bem. Estávamos a falar de digitalização, eu acho que vou agora aqui dar a entrada nos serviços de ação social, com a transformação digital dos serviços de ação social, que também é mencionada na sua candidatura, com um plano de manutenção, que também aqui é mencionado para todas as infraestruturas, não só dos serviços de ação social, também do Politécnico, mas desta vez dos serviços centrais, mas desta vez aqui mais adaptado aos serviços de ação social, com os gabinetes de apoio ao estudante, com os PASIs, com a saúde escolar, que é algo que é também mencionado na sua candidatura. O que é que prevê para a ação social escolar nos próximos 4 anos? Bom, a ação social escolar é daqueles capítulos onde eu acho que nós fizemos um grande trabalho. Não só porque melhorámos as cantinas, não só porque melhorámos as residências e não fizemos tudo o que é preciso fazer, mas já fizemos muita coisa. Eu recordo que melhorámos todos os prédios das residências e continuamos neste momento, ainda esta semana, saiu a autorização para avançar com obras num conjunto de cozinhas das residências que estão muito degradadas. Sim. E, portanto, não só na parte do património nós melhorámos muito a ação social, mas nós criámos projetos de apoio que até agora não existiam. O Gabinete de Apoio ao Estudante, que no fundo veio agregar aquilo que já se fazia com as senhoras assistentes sociais e com as senhoras psicólogas na interação com os estudantes de cada uma das escolas, veio agregar aqui professores e estudantes. E qual é a missão de agregar aqui professores e estudantes? Por um lado, os estudantes permitem uma conversa interpares. Um estudante que tem um problema sobre o qual tem algum pudor em falar, fala mais facilmente com um colega do que com a assistente social ou com o professor, ou mesmo com a psicóloga. E, portanto, passamos a ter aqui uma conversa interpares. Depois, existindo neste gabinete um professor, se o problema é um problema que tem a ver com a área pedagógica, que tem a ver com a área da escola em si, com a área de funcionamento do curso, o estudante pode passar a mensagem ao professor, que por sua vez leva a mensagem para dentro da escola. Exatamente. E, portanto, a ideia de criarmos estes gabinetes multidisciplinares do ponto de vista do conhecimento teve a ver com aproximar-nos dos estudantes. Agilizar o processo de comunicação. E, portanto, conseguimos fazer isso. Depois, nós mantivemos 2 apoios que vinham de trás. O A2ES, que é um apoio de bolsas de emergência, e o BAS, que é um apoio que permite àquele estudante que tem uma condição económica suficiente para ser estudante, mas quer ter um reforçozinho financeiro para poder fazer coisas que os pais não podem pagar ou que ele não quer subcarregar os pais. Sim. Ele pode trabalhar numa das áreas do Politécnico, normalmente nas cantinas, nas bibliotecas, e é recompensado por isso com o valor que está criado nessa bolsa. Quer uma bolsa, quer outra, tem aqui uma particularidade importante, que é, ao longo destes 4 anos, nós nunca esgotámos estas bolsas. Ou seja, o dinheiro que nós colocamos nestas bolsas chegou sempre para as necessidades do Politécnico. O que significa que, de facto, nós temos a situação, do ponto de vista da ação social, muito controlada e temos, inclusivamente, um planeamento que nos permite ir mais longe se for necessário. Estamos convencidos que a pandemia nos vai tapar esse excedente, ou seja, no próximo ano, provavelmente pela primeira vez nos últimos 7 ou 8 anos, nós vamos precisar de reforçar a verba da ação social. Provavelmente, não temos a certeza, mas ainda assim a situação foi de tal forma confortável, eu já o disse várias vezes, a pandemia consumiu cerca de 2 milhões de euros de dinheiro que deixámos de receber e dinheiro que gastámos para manter o funcionamento da ação social. E eu recordo aqui que as cantinas estiveram praticamente fechadas e as residências estiveram a 50%. E, portanto, toda a receita que deixámos de receber aqui tem um valor. Todo o dinheiro que gastámos a mais
para segurar a pandemia, com produtos de limpeza, sim. com a preocupação de que as pessoas que serviam comida tinham que estar equipadas a rigor. O takeaway que veio encarecer muito, nós continuámos a vender a comida ao mesmo preço, mas tínhamos toda a despesa do takeaway. E, portanto, tudo isto rondará os 2 milhões de euros. Nada disso impediu o funcionamento da ação social e nada disso vai impedir, inclusivamente, as obras que estão planeadas. Exatamente porque nós conseguimos, do ponto de vista económico, segurar todos os projetos que tínhamos e estará tudo a funcionar. Criámos o PASI, e o PASI é muito engraçado, porque nós criámos o PASI antes da pandemia. Ou seja, quando nós criámos o Programa de Apoio Social Informático, criámos porque tínhamos uma dúzia de estudantes cujos computadores já não respondiam e era preciso ajudá-los com o computador. Nem de propósito, o programa é criado em janeiro, em março entramos em pandemia e passámos de repente de 12 computadores para 50, temos uma planificação que tem a ver com outro programa informático que criámos também, que é o programa Um Professor, Um Computador. Se tudo correr normalmente, nós iremos chegar ao final deste ano com cerca de 100 a 150 computadores do PASI, o que vai responder seguramente às necessidades dos nossos estudantes desse ponto de vista. Portanto, do ponto de vista da ação social, é continuar este trabalho em crescendo, mais camas, mais cantinas. Já de agora dizer só uma coisa sobre as cantinas que eu acho também é muito importante. Nós mudámos completamente o funcionamento das cantinas. Hoje temos uma nutricionista a tempo inteiro nas cantinas. Além do protocolo que temos com o Departamento de Nutrição da ESTES, temos uma nutricionista já nossa contratada, uma ex-aluna nossa também contratámos como nutricionista. Okay. E, portanto, não só estamos a fazer uma alimentação nutricionalmente mais saudável, como estamos a fazer melhor alimentação. E a melhor prova de que estamos a fazer melhor alimentação é que nós aumentamos o número de clientes das cantinas em 13%. E, portanto, este aumento de 13%, associado à redução de desperdício alimentar de 5%, vem-nos trazer aqui a garantia de que estamos a trabalhar bem porque estamos a estragar menos comida, estamos a trabalhar bem porque há mais gente a irem às cantinas. Agora, com estas obras que estamos a fazer nas cantinas todas, elas tornar-se-ão mais atrativas e, portanto, estamos a contribuir de alguma forma para garantir que os estudantes e as pessoas que trabalham no Politécnico têm uma alimentação de grande qualidade e nutricionalmente saudável durante o seu horário de trabalho. Muito bem. Então, e aqui para terminar, duas questões relacionadas uma com a outra. Universidade Politécnica, algo que o professor quando tem falado muito durante os últimos anos, e o que é que o professor gostava de, daqui a 4 anos, caso seja eleito presidente do Politécnico de Coimbra, o que é que o professor gostava de ver no Politécnico de Coimbra? Bom, sobre as universidades politécnicas eu tenho dito muita vez, esta é uma ideia minha que tem mais de 4 anos, eu sempre defendi a alteração da designação para a Universidade Politécnica e comecei por a defender por motivos diferentes do que defendo hoje. Inicialmente comecei por defender porque quando ia ao estrangeiro, nas várias missões que fazia no estrangeiro, quando eu falava de Instituto Politécnico, tinha que explicar o que é o Instituto Politécnico. Porque se confunde muitas vezes com o Instituto Tecnológico, com o Instituto Profissional, etc. E, portanto, lá fora não há esta linguagem de Instituto Politécnico. Bom, a melhor maneira de explicar o que é o Instituto Politécnico, se estivermos na Europa, é dizer que é uma Universidade de Ciências Aplicadas. E, portanto, aqui o problema está resolvido, a definição é exatamente a mesma, está resolvida. Mas isto não resolve para o resto do mundo, porque o resto do mundo também não tem bem a noção de que uma Universidade de Ciências Aplicadas é diferente de uma Universidade Clássica. E, portanto, é sempre muito difícil de explicar. A Universidade Politécnica, ou Universidade Técnica, se quiserem, mas o Politécnica porque mantém a nossa identidade. Exatamente. Resolvíamos este problema comunicacional, nomeadamente no estrangeiro. Internamente, no país, o chamar universidade é um problema sociológico. Nós continuamos a achar que a primeira escolha é obrigatoriamente uma universidade. E um aluno que é aluno com média de 18 e que quer muito ser fisioterapeuta ou contabilista, que são cursos que só há no sistema politécnico, ele vai ser altamente pressionado pela família e pela sociedade para escolher outro curso qualquer universitário, porque uma universidade é uma universidade. E, portanto, se nós nos chamássemos universidade, este problema sociológico estaria também ultrapassado. Eu acho que este é um problema que tem que ser resolvido do ponto de vista social. Nós já o resolvemos parcialmente em Coimbra.
há pelo menos 6 politécnicos que já o resolveram em Portugal, que é, passaram a usar uma designação que é muito, enfim, o país que mais a utiliza é a Itália, que é Politécnico de Coimbra, ou Politécnico de Leiria, ou Politécnico de... Tirámos a palavra instituto. Da mesma maneira que nós não estamos a falar de institutos universitários, também não falamos de institutos politécnicos, e portanto, se falamos de universidade, podemos falar de Politécnico de... Este é um modelo intermédio. Claro que eu continuo a achar que, da forma como a nossa sociedade está montada, a Universidade Politécnica resolveria. Onde é que eu gostaria que nós estivéssemos daqui a 4 anos? Bom, eu daqui a 4 anos gostaria de dizer que nós não tínhamos edifícios em ruína, que estávamos recuperados desse ponto de vista. Gostaria de dizer que éramos um Politécnico sustentável do ponto de vista do ambiente. Nós temos vindo a fazer muito esse trabalho com o projeto Politécnico mais sustentável e com as ecoescolas, e portanto gostaria muito de caminhar para aí. Nós estamos a apostar muito, por exemplo, na mobilidade verde. Enfim, estão para lançar as primeiras bicicletas, mas já estamos a concorrer ao segundo lote de bicicletas. Nós estamos compradores de 6 carros elétricos para colocar um em cada escola para o serviço, enfim, que um carro elétrico permite, e hoje um carro elétrico permite fazer confortavelmente distâncias de 300 km, ou seja, 150 para ir, 150 para vir, e portanto vamos ter aqui uma mobilidade verde mais intensa que aquela que temos tido até agora. Portanto, gostava que os nossos edifícios e a nossa mobilidade caminhassem muito nesta lógica da sustentabilidade. Gostava que daqui a 4 anos tivéssemos uma oferta formativa diferente, ou seja, que fôssemos verdadeiramente uma escola que ensinasse coisas novas e de forma diferente. Portanto, que fizéssemos esse trabalho, dizendo, bom, estamos em 2021, nós até 2023 vamos conseguir fazer essa renovação curricular, vamos criar mecanismos de apoio à formação de professores para que os professores que queiram modernizar a forma de ensinar possam também fazer. E, portanto, em 2023 nós estaremos a fazer cursos novos e de forma diferente. E, portanto, em 2025, no final do próximo mandato, estaremos em velocidade de cruzeiro nessa nova escola. Acho que temos que apostar, e isto está ligado também com a história da sustentabilidade, no free paper. Nós temos que ser uma escola livre de papel. A digitalização é fundamental neste nosso mundo moderno e, enfim, para não pôr aqui 50 ideias para daqui a 4 anos, gostava que nós fôssemos verdadeiramente uma escola conhecida e reconhecida internacionalmente e nacionalmente, mas que fôssemos fundamentalmente uma escola determinante para a nossa região. Ou seja, que nós conseguíssemos atingir um patamar de especialização, de competência, de trabalho, em que os atores da região percebessem que é connosco que vão conseguir também modernizar-se, que é connosco que vão conseguir fazer diferentes e que é connosco que Coimbra e a região de Coimbra podem ser diferentes. Não só connosco, mas também connosco. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela entrevista. E vamos falar. Obrigado.